quase todos. TDAH. TDAH hoje é uma doença que todo mundo acha que tem, né? Todo mundo acha que tem TDAH. Só que aí quando você vai ver os critérios diagnósticos de TDAH no DSM, DSM é um manual diagnóstico estatístico que a gente usa para diagnosticar transtornos psiquiátricos. Você vai olhar o TDAH no DSM, tem lá os critérios. O item 1 do TDAH tem uma lista de 11 ou 12 itens que você tem que contemplar 6 daqueles itens, digamos assim. Perde objetos com frequência, às vezes chamam você e você não atende, ou se fica ligado em muita coisa em volta. TDAH é o déficit de atenção. Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Você pode ter o TDA, que é só um transtorno de déficit de atenção, ou você pode ter o TDAH, que tem o componente hiperativo junto. Já vem. Então você pega um paciente com... Você vai lá nos critérios diagnósticos e olhar o diagnóstico de TDAH. Cara, se você ler aqueles primeiros itens do critério diagnóstico de TDAH, quase todo mundo vai ter o TDAH. Porque, sei lá, perde carteira com frequência, chave. Chama e às vezes eu não tô atento. Às vezes eu tô aqui estudando, bate o portão lá embaixo e olha, escuto o portão e saio dos estudos. E assim por diante. É irritável, umas coisas assim. Só que muita gente não olha os outros critérios diagnósticos, cara. Um deles. Então, sei lá, você pega 100 pessoas, você submete a esses primeiros critérios. Perde coisa, é desatento. Que é uma coisa mais, sei lá, comum, assim. Você vai ver, sei lá, de 100 pessoas, 90 tem aquilo. Então, 90% teriam TDAH, só por isso. Aí você vai ver o segundo critério, o segundo item. Esses sintomas têm que ter começado antes dos 12 anos de idade. Porque o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Cara, desses 90, provavelmente pelo menos uns 30 já saem daí. Uns 40. Então a gente sobra 50 dessas pessoas que começou antes dos 12 anos. Outro item. Estes sintomas têm que acontecer, e esse é o principal. Galera, você que acha que tem TDAH aí, ó. Eu tenho uma suspeita. Então presta atenção. Esses sintomas têm que acontecer em mais de um âmbito da vida da pessoa. Então, se você é desatento só na aula de geografia, Entendi. não é TDAH. É a aula de geografia que não te interessa. É um motivacional, mas... Se você é desatento com o professor da UFSC, sei lá, que dá uma aula ruim, não é o TDAH. Não gosta muito do cara. Não é o TDAH. Você não gosta da aula, não se vê no conteúdo e tal. Tem que acontecer em vários. Então você é desatento no trabalho, você é desatento em casa, você é desatento com a namorada, você é desatento no podcast, você é desatento em vários lugares. Então só aí já tiraria mais uma galera desses 50, de 100 de 50 que tem. O cara já tira um pessoal daí. Outro item. Isso tem que ter impacto significativo na vida da pessoa. E significativo eu digo reprovar em prova, a galera do seu convívio social ficar puto que você nunca faz as coisas direito, coisas assim. Tá, eu já acho que não tenho. Mais um item. Mas tem mais. E esse é o principal. Estes sintomas, prestem atenção nisso, estes sintomas não podem ser melhor explicados por outra doença ou outra condição médica. E todos aqueles sintomas, perde carteira, é desatento, não consegue memorizar, blá blá blá, se você tem um sono ruim, o sono ruim explica esses sintomas. Explica melhor. Então, para você fazer um diagnóstico de TDAH, o paciente teria que primeiro dormir bem. E a desatenção continuar. Mas a bipolaridade também, talvez. Bipolaridade, é que aí a bipolaridade é um pouco mais complexo, cara. Essa questão porque a desatenção é uma coisa um pouquinho mais fácil de medir a atenção, né? Você consegue medir de uma forma mais objetiva. Diferente de euforia e tudo mais. Aí você pega todos esses 100 pessoas e passa nesse filtro de item diagnóstico, vai sobrar 3, 4 pessoas. Caralho. Que é o que a gente vê de TDAH hoje na bastante, população. Né? 3%. A população hoje tem 4% de pessoas com TDAH, cara. Mas o que as pessoas têm, na verdade? Falta de foco, assim? Cara, é uma doença mesmo. Tipo, existe essa diferença entre tu achar que tem e, na verdade, tu ter, né? Que seria... Não, mas eu digo, tipo... Por que, em geral, todo mundo acha que tem? Mas por que todo mundo acha que tem? Dorme mal. Dorme mal. Porque dorme mal. Come errado. Entendi. Come errado. Tem desmotivação com as atividades que desempenha. Né? Entendi. Cara, existem outros fatores comportamentais que podem explicar a pessoa ser desatenta ou desmotivada que não o que TDAH. É esse motivo que tu falou aí. Exato. Vocês vão ter que largar a carreira de DJ, pô. Não vai ter como, porque é só de madrugada. Não, pode fazer, cara. Pode fazer.
Só que tem que regular. Por exemplo, você trabalha de madrugada, cara, o seu sono durante o dia, ele tem que ser num ambiente absurdamente escuro e silencioso. Isso aqui. Tem que ser, cara. Tem que enganar teu Tem cérebro. que enganar teu cérebro. Pro seu cérebro... É o que você faz quando você viaja, né? Você vai para um país que é 11 horas de diferença, um jet lag fudido, você engana ele, você faz ele se reprogramar. Você fala, não, agora você vai sentir sono nesse horário e não nesse.